Você conhece a folheta de paralelepípedo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse material que a gente está utilizando para fazer uma parede de pedras. Então, se você já viu por aí, quis entender um pouco mais sobre esse tipo de parede, fica até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe e já se inscreve no canal. Então, o que são as folhetas de paralelepípedo? A maioria de nós está acostumado com o paralelepípedo comum, que foi muito utilizado até mesmo para calçamentos ou até mesmo pavimentações no passado. Hoje em dia utilizamos o nosso bom e velho asfalto. Com isso, qual que é a diferença então do paralelepípedo para a folheta? O seu formato, tá? Então vocês podem ver por aqui, a gente está com uma pilha de folhetas por aqui. As folhetas de paralelepípedo normalmente, lógico, elas não têm um formato regular, são formatos irregulares, mas normalmente a gente tem aqui algo na faixa de 45 centímetros, tá, de comprimento, né, por cerca de 25 centímetros aqui de largura. E essa altura que nós temos aqui vai variar aí 10, 12, dependendo até mesmo 15, algo nesse sentido. Então ele é um elemento pesado, certo? Que a gente utiliza muito, né, para fazer essa parte de parede de pedras, mas sempre bom dizer que essas paredes de pedras que a gente utiliza nesses projetos aqui, né, do arquiteto Paulo Trigo, são paredes de pedras que elas não têm função, por exemplo, estrutural em relação a receber uma carga lateral, porque eu já escutei de alguns clientes algo no sentido deles quererem utilizar isso como muro de arrimo. A gente pode utilizar ela como muro de arrimo, porém a gente precisa calcular isso de uma forma mais detalhada para avaliar se essa carga lateral que vai ficar apoiando nessa folheta, então eu faço uma parede de folheta, eu chego com uma carga lateral, se essa carga que vai ficar incidindo aqui não vai fazer com que essa minha parede venha algum dia a tombar. Então não é simplesmente fazer uma parede de pedras que já vai ser um muro de arrimo que aguentaria o seu terreno. Precisa ser mais analisado e lembrando também que ele é um material bruto, um material que a gente vai ter um custo alto com esse material em grandes quantidades, então sempre a gente tem que fazer o quê? Um comparativo entre uma solução convencional com muro de arrimo em concreto armado mesmo e aquela parte de blocos, né, que a gente utiliza blocos de concreto, blocos de alvenaria estrutural ou uma criança dessa. Então agora vou mostrar para vocês uma parede que a gente está fazendo sem função estrutural lá dentro da casa. Estou mostrando para vocês aqui uma parede em folheta de paralelepípedo. Primeiro ponto importante, existem diversas formas de a gente trabalhar com a paginação, vamos dizer assim, da montagem, né, dessa parede. Nós estamos trabalhando aqui com a folheta deitada, certo? Então daqui para baixo, depois eu vou explicar o que é isso aqui. Daqui para baixo vocês podem ver que a gente está trabalhando com ela deitada como se fosse uma alvenaria comum, certo? Então nós vamos fazendo, né, o assentamento dela com argamassa como se fosse mesmo uma alvenaria. E o que é importante dizer, quando eu trabalho dessa forma, eu tenho duas opções também. A primeira opção é trabalhar com ela onde toda a diferença de dimensão que eu tenho dessa folheta, eu jogo para fora. Ou seja, quando eu olhar por dentro, todas as pedras elas vão estar no mesmo nível. Vocês podem ver que aqui eu tenho essa pedra que ela está saindo um pouquinho mais para cá, essa que ela está um pouco mais para dentro. Então tem todo esse desnivelamento das pedras que eu vou jogando isso tudo para fora. Por quê? Quando eu olhar por dentro, elas vão estar todas retinhas, no prumo, vamos dizer assim. E isso esteticamente fica melhor e até mesmo no dia a dia, porque qual que é normalmente a preocupação das pessoas que veem esse tipo de parede? Jonathan, pelo amor de Deus, como eu vou limpar isso? Né? Vai acumular sim, né, uma sujeira aqui com certeza, porque com o passar do tempo tem poeira e tudo mais, então vai ter um acúmulo de sujeira muito maior do que um revestimento, por exemplo, né, sem dúvidas, mas quando eu trabalho então jogando todas as diferenças para fora, eu consigo deixar isso nivelado. Então essa forma de trabalhar é uma primeira opção. Uma segunda opção é eu trabalhar ela do jeito que vocês estão vendo aqui, é pouco pesado, viu? Trabalhar com ela em pé. Então aqui eu estou utilizando, na verdade, essas folhetas em pé, porque eu estou utilizando a própria folheta para fazer uma forma de concretagem do piso da casa. Já vou explicar. Mas voltando aqui, eu tenho a opção de trabalhar com ela em pé também. Então, por exemplo, na casa A mais G foi trabalhado dessa forma, com a pedra em pé. Então eu vou montando, né, como se fosse também uma alvenaria. E uma outra opção, que eu não vou conseguir montar a paginação aqui, é quando eu trabalho com ela fazendo em pé e deitada, em pé e deitada. Então eu faço como se fosse uma moldura, né? Como se fosse uma paginação diferente, que dá uma estética diferente também. Só que, normalmente, quando eu trabalho dessa forma, eu preciso fazer o que com essa folheta? Uma lapidação. O que eu quero dizer é, como ela é um elemento, vamos de novo, como ela é um elemento todo irregular, então todas essas bordas aqui são irregulares, para trabalhar com essa paginação onde eu vou fazendo esse encaixe delas em vertical, horizontal, eu preciso vir lapidando essa pedra
lapidando, batendo nela para ela deixar isso aqui reto. Então isso é um trabalho, é muito trabalho, né? Que precisa de uma mão de obra muito especializada, porque realmente é uma lapidação de pedra para que a gente possa então encaixar e na hora que uma pedra ela vir e encostar nessa outra aqui, basicamente essa junta não vai ficar toda desregular. Porque do jeito que está aqui hoje, cada uma vai ter seu formato, eu encosto, fica tudo desregular essa junta. Fazendo essa lapidação, vai ficar vamos dizer assim, um friso, né? Retinho aqui, porque essa pedra foi lapidada. Mas aí já é um sistema, como eu disse, bem trabalhoso de se fazer. Voltando aqui agora para essa questão de que a gente está utilizando, né, essa própria folheta para a gente fazer uma forma. O que é essa forma? Se a gente vem nessa lateral aqui, vocês podem ver que eu estou fazendo a forma da minha laje, ou seja, é o que limita, né, o meu concreto para ele não vir e despejar aqui para fora. Eu faço isso com uma forma de madeira, né? Aqui a gente está utilizando um sarrafo. Beleza. Para que eu não precisasse fazer esse entorno todo de sarrafo também de madeira, fazer essa concretagem e depois, na hora que eu olhasse de fora, ia acontecer o quê? Pedra, 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 concreto, pedra, 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 pedra. Porque aqui, essa casa, ela está elevada do solo e o piso da minha casa está aqui. Aqui a gente tem um banheiro, certo? O piso da minha casa está aqui. Então, para que eu possa olhar de fora e ver só pedra, o que a gente pensou em fazer aqui? Trabalhar com ela em pé. Então, é a própria folheta fez uma forma e depois a gente vai concretar e deixar tudo isso aqui nivelado. Pontos importantes a se dizer também, essa questão da parte de infraestrutura, como a gente vai trabalhar elétrica e hidráulica na folheta. Pessoal, tudo de sobrepor, tudo aparente. Então aqui nós temos, né, uma linha de água fria e uma linha de água quente, que ela vai subir nessa parede depois. Normalmente, o que a gente vai fazer para ficar esteticamente melhor é trabalhar depois isso com uma linha de cobre. Então eu tenho uma alimentação de água fria, uma de água quente, as duas sobem, se encontram em um misturador e depois eu saio com uma linha só para cima, que é a linha do meu chuveiro. Então com isso eu tenho água quente aqui também. Então eu deixo essas esperas aqui para depois transformar isso em cobre. Então tudo vai trabalhar sobreposto na pedra, porque eu não consigo, vocês podem ver, né, que é um material, né, muito duro, então eu não consigo quebrar essa folheta, vamos dizer assim, para eu poder embutir. E mesmo se eu fosse, por exemplo, embutir algo nessa folheta, estaticamente não ia ficar bom, porque eu ia ter que dar um acabamento com uma massa ou algo nesse sentido, ia ficar um risco, né, na minha folheta de fora a fora para fazer para embutir esse material. Então nós temos hidráulica trabalhando desse jeito e nós teremos também a parte elétrica também trabalhando toda aparente, no caso aqui com condulets, que são aqueles perfis metálicos, tubos metálicos, né, que a gente trabalha de uma forma aparente. Aqui o que eu vou ter então? Concretei, depois eu volto, né, a minha forma de assentamento da minha pedra para a horizontal, subo toda essa parede de pedra daqui e como eu vou ter uma parede que ela bloqueia muita luz, nós vamos ter por cima desse banheiro aqui, nessa parte externa, a gente vai ter uma iluminação natural, porque eu vou ter como se fosse um domus, como se fosse, né, no caso, um telhado de vidro, para que a gente possa ter uma boa iluminação aqui. A gente fez algo muito parecido com isso lá na Casa Salto. Acredito que a gente não fazia vídeo para YouTube nessa época, mas eu tenho certeza que está lá no meu Instagram. Esse foi o vídeo sobre folhetas de paralelepípedo aqui do nosso canal. Minha dúvida é, você utilizaria esse tipo de material na sua construção ou vai no convencional mesmo? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.